comigo é o Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde do governo Dilma, atualmente professor da Unifesp, Pedro Tourinho, parlamentar em Campinas pelo Partido dos Trabalhadores, também é médico sanitarista, professor. Bom, eu acho que a gente começa, para falar de saúde, vamos falar muito do hoje, né? A gente vive atualmente na imprensa, um debate, e nas redes sociais também, um pouco entre a área da saúde e a área vamos dizer, a área econômica, né? Criou-se um embate como se as duas fossem antagonistas. No momento, a gente tem 2.989 casos confirmados e 77 mortes. Para quem está em casa, para quem não é da área da saúde, para quem não pesquisa, que quer tocar a sua vida, esse número ainda pode parecer talvez um pouco baixo, né? Tem saído algumas comparações com H1N1, com, sei lá, dengue, gripe, né? Mas esse quadro que a gente vê, ele não é exatamente o quadro, vamos dizer, real, não é isso? O quadro é muito mais preocupante do que isso. Ministro, se eu quiser começar, por favor. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar de novo com vocês, conversando sobre esse tema tão desafiador. E eu queria reforçar essa avaliação de que nós vivemos, sim, um quadro extremamente grave. É preciso lembrar que nós temos hoje no mundo 552 mil casos confirmados. Nós temos mais de 25 mil óbitos pela Covid-19 já registrados. E também é preciso considerar que a chegada ao hemisfério sul e ao nosso país, ao Brasil, se deu com quase 2 meses de diferença em relação ao registro dos primeiros casos. Nós tivemos as primeiras notificações dia 26 de fevereiro, né, e estamos vivendo, a partir dessa semana, né, já o acúmulo dos casos, a consequência do acúmulo de casos graves e de óbitos que irão continuar ocorrendo. Não me parece que a tendência que nós estamos observando no Brasil seja diferente da que se observou na Itália, na Espanha, no Irã, em outros países, nos Estados Unidos. Quando a gente coloca o número de óbitos que vem ocorrendo desde o primeiro dia em que foi confirmada a doença, desde o primeiro dia que nós tivemos óbitos, há uma regularidade quando se compara os dados internacionais que mostram que, muito provavelmente, se nós não tomarmos medidas importantíssimas de isolamento social, se nós não ampliarmos a nossa capacidade de testagem e de oferta de uma rede de cuidados com capacidade de atender os casos graves, inclusive que precisarem de leitos de UTI, nós reproduziremos o mesmo quadro dramático, trágico de letalidade, de óbitos, que estão se observando nesse momento na Itália, na Espanha, ao invés de assumirmos o comportamento de países, como é o caso de Portugal, como é o caso da Alemanha, da França, da Coreia do Sul, do Japão, da própria China, que combinaram estratégias de isolamento, testagem e cuidados de saúde adequado, conclamando a população para compartilhar esse esforço. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso cenário do que vai se desenhar, não para agora, porque os casos que acontecerão nos próximos dias ainda estão diretamente relacionados à exposição das últimas 2-3 semanas. Mas o que acontecerá daqui a 15 dias vai estar claramente determinado pelo que nós fizermos agora, né? Se nós vamos acatar as orientações da Organização Mundial de Saúde, dos cientistas, dos sanitaristas, das autoridades sanitárias, dos governadores, dos prefeitos, né, dos médicos, dos profissionais de saúde, ou se nós vamos cair no discurso irresponsável, criminoso do presidente da República, que arma uma desmontagem de toda essa possibilidade de isolamento e de diminuição da intensidade de transmissão da doença, da velocidade de transmissão da doença, que é decisiva, seja para minimizar o impacto ou mesmo para permitir que o sistema de saúde, que não foi preparado adequadamente, mas isso a gente pode conversar na sequência, possa ter capacidade de atendimento dos casos graves. Vejam, há um detalhe, vou pegar o caso do estado de São Paulo. Só 2 óbitos dos que foram relatados até ontem não tinham ocorrido no sistema
privado de saúde. Neste primeiro momento, seja pelas características de transmissão, contato com quem esteve no exterior, os casos se concentraram nas pessoas que tinham planos de saúde, mas já há efetivamente a transmissão nas comunidades, né? E é muito provável que as populações mais vulneráveis, que vivem em condições mais vulneráveis, se exponham de maneira extremamente importante se as medidas de isolamento social não forem adotadas. E, portanto, que o SUS, que já tem baixa capacidade de resposta, porque foi desmontado ao longo desses últimos anos, desde o golpe de 2016, tenha dificuldade da resposta. Por isso que eu insisto, perguntam para nós que somos especialistas o que vai acontecer. E eu tenho dito sempre o seguinte: o que vai acontecer depende demais, nos próximos dias, nas próximas semanas, das atitudes, das decisões que nós tomarmos agora. Agora está acontecendo um reflexo das 2, 3 últimas semanas. E isso é muito importante para entender a necessidade de aliar todo esse esforço da sociedade brasileira nesse movimento Fique em Casa, compartilhe, se corresponsabilize pelo enfrentamento da pandemia de Covid-19. Pedro, como é que você vê esse quadro atual também? Dessa maneira, você acrescenta, vai além também nesse quadro que não é nada controlado? Bem, bom dia, Arthur, bom dia, Pedro. É um maior prazer estar aqui na recém-inaugurada TV PT para falar sobre essa situação tão dramática que é o nosso quadro aí de enfrentamento do Covid-19. Né? A primeira coisa é fazer coro com o que o Arthur colocou. Né? Eu acho que a gente pode tranquilamente fazer uma crítica à conduta que foi construída ao longo das semanas que passaram. Né? O Brasil ele teve um período, vamos dizer, de preservação do contato com o vírus bastante significativo, porém, desde o primeiro segundo, todas as autoridades e especialistas na área de saúde pública e infectologia já tinham muito claro que esse quadro chegaria ao Brasil, porque os dados preliminares mesmo sobre a capacidade, por exemplo, de transmissão do vírus, revelavam que era um vírus muito contagioso e cujo epicentro se deu num polo absurdamente conectado da China, que é Wuhan, que é um verdadeiro polo de transporte da China. Né? A China demorou para reconhecer o problema, né? Até normal, eu diria, demorar, porque é difícil você identificar uma doença nova e agir, né, no tempo adequado. E essa demora significa que o vírus já tinha tido tempo de se espalhar, então não há como as autoridades brasileiras dizerem que não sabiam se e quando o vírus ia chegar no Brasil. Talvez quando poderia ter uma variação, mas estava claro que eventualmente a gente teria casos e que quando a gente começasse a ter casos, a probabilidade da disseminação ampla do vírus estava dada. Então, o fato é que nós não adquirimos, por exemplo, kits de testagem no tempo suficiente, né? A gente tem várias linhas de intervenção possíveis para enfrentar um quadro desse. A primeira linha que a gente deveria ter adotado era a linha da tentativa de contenção do vírus, né? Que seria o quê? A gente fazer testagem em massa de todos as pessoas que tivessem sintomas, né? Fazer talvez testagem de todos os casos, os contactantes das pessoas que apresentassem sintomas inicialmente, isolar essas pessoas com uma ação muito articulada das 3 esferas do Estado brasileiro, né? E tentar dessa maneira adiar ao máximo a disseminação, né? E nessa etapa, vale dizer, a gente já teve tropeços importantes por causa da dificuldade de articulação e de ação tanto do Ministério da Saúde quanto de outras esferas de governo. A gente teve episódios, né, de gente que deveria ter sido colocada em isolamento domiciliar e rompeu o isolamento domiciliar, que não foi monitorado adequadamente, né? Então, todas essas questões aconteceram e já indicaram as primeiras falhas do processo. Então, uma vez que a gente, né, não conseguiu fazer o processo da contenção, a gente, que a gente não conseguiu fazer o processo de contenção da primeira onda do vírus, as ações subsequentes necessárias teriam que ser, de novo, similares ou inspiradas naquilo que os países que tiveram mais sucesso em conter o vírus, com menos prejuízo econômico, fizeram, que dá para dizer que foi a Alemanha, que foi a Coreia do Sul, até mesmo o Japão. Testagem em massa, medidas muito bem organizadas, né? Como, mais uma vez, a gente não teve sucesso nessa estratégia, a gente, inevitavelmente, tem que adotar a estratégia mais amarga, mais dura, que é o estabelecimento das ações de quarentena. Né? Eu mandei um gráfico para a produção, que é o gráfico sobre a testagem, os índices de testagem
a quantidade de testes por milhão de habitantes. Se der para colocar na tela cheia esse gráfico, a gente pode entender o tanto que o Brasil pecou nessa fase inicial e o tanto que isso nos prejudica nesse momento, né? Não sei se a produção consegue colocar na tela cheia esse gráfico, mas o Brasil é o país do mundo, né, pelo menos na data de 20 de março, com o menor índice de testagem por milhão de habitantes dentre todos os países que estavam medidos naquele survey que foi feito, né? Quer dizer, a nossa capacidade, portanto, de enxergar a dimensão real da doença está severamente comprometida, né? E aí, para agravar essa situação, o que nós vimos foi, de fato, né, a adesão do governo Jair Bolsonaro a uma medida criminosa, né, que é essa adesão a essa ideia do isolamento vertical, que é uma discussão que é baseada em pouquíssimos artigos, em pouquíssima literatura, que não tem nenhuma evidência real de sucesso, vale dizer, né? As estratégias que têm sucesso na contenção do vírus até o momento são testagem em massa com o isolamento dos casos positivos e dos seus contactantes, entendendo, inclusive, que casos assintomáticos também transmitem a doença, e as ações de quarentena mais global, que podem ser feitas em comunidades circunscritas, né, por exemplo, estados, municípios, né, ou podem ser feitas em âmbito nacional, a depender da envergadura. O Brasil, por ser um país continental, pode, inclusive, adotar ações de quarentena de forma assincrônica entre os estados, por entender que os estados têm características diferentes. Né? Se a gente tiver o quê? Por que permite a gente caracterizar a diferença entre os estados? Testagem, testagem, testagem. Sem isso, dá para a gente dizer com tranquilidade que, no momento, nós estamos fazendo voo cego. O problema do Brasil, neste momento, é que nós estamos fazendo voo cego. Nós não temos a dimensão real de quantas pessoas estão infectadas, né? O único parâmetro que nós temos nesse momento é o número de óbitos, são as mortes, né, que é um parâmetro que eu diria que ele é terminal de avaliação. Por quê? Porque, a depender da idade das pessoas acometidas, elas resistem um tempo longo em ventilação mecânica antes de falecerem. Né? A gente tem as diferenças de acesso a testes para poder caracterizar quem, de fato, tem uma síndrome respiratória grave que é provocada por Covid e quem tem uma síndrome respiratória grave provocada por outras causas. Então, tem vários fatores que limitam esse indicador como um indicador ideal para a gente poder caracterizar a gravidade do quadro no Brasil, e a gente, de fato, está, nesse momento, tendo isso como o único parâmetro para a gente estimar a gravidade do quadro. E mesmo neste parâmetro, que é o que o Arthur colocou, né, que é um parâmetro ruim, ainda assim, o nosso perfil de evolução de casos preocupa sensivelmente. Nós estamos reproduzindo, né, o perfil do aumento do número de óbitos da Espanha, da Itália, dos países que têm a maior incidência de óbitos por milhão de habitantes ou de casos por milhão de habitantes, dependendo do critério que a gente usar, do mundo. Então, só que nós estamos 20, 25 dias atrás desses países pelo fato do vírus ter demorado mais para chegar aqui. Então, por todos esses motivos, é muito importante, eu acho, a gente fazer uma frente, antes de mais nada, nesse momento, para contrapor essa decisão genocida do Bolsonaro, que é sacrificar as pessoas vulneráveis e idosas do Brasil para atender os interesses do sistema financeiro, né, dos setores que o apoiam, que é uma situação criminosa mesmo. Eu acho que se faltava motivo para que houvesse um clamor pela saída do Bolsonaro da presidência da República, já não falta mais, né? Não existe dúvida de que essa figura é um psicopata que está, nesse momento, na presidência da República, uma coisa assustadora. Então, acho que é uma situação mesmo de voo cego e de falta de capacidade real de dimensionar a gravidade da situação. Eu queria pedir, ministro, se você puder explicar para a gente. O senhor falou uma questão aí que me parece importante, que é a seguinte: apenas 2 casos foram registrados até agora no SUS, né? Isso dá uma dimensão, acho que a gente precisa explicar o quanto esse número de casos ainda está restrito a parcelas pequenas da sociedade, quer dizer, ele ainda não chegou no povo que vive nas periferias, no povo que vive nas favelas, que não tem estrutura de atendimento de saúde, quer dizer, onde, como o senhor também disse, o SUS tem sofrido um desmonte, e a gente não pode nem dizer hoje exatamente qual é a situação atual do SUS, né? Não, eu quero começar dizendo assim, ainda bem que a gente ainda tem o SUS, né? Vai ser fundamental para que eu tenho certeza que o Pedro
concorda com o que eu estou colocando aqui. Ainda bem, é fundamental que a gente tenha, é o momento mais do que nunca de valorizar, mas objetivamente, o mecanismo de entrada, de chegada do coronavírus no país se deu primeiramente entre as pessoas que circulam internacionalmente, que viajam, pessoas de negócio, pessoas que saíram do país a lazer, pessoas que receberam estrangeiros, etc. E, particularmente nos grandes centros, no primeiro momento, a transmissão se deu mais em setores da classe média. Mas eu quero lembrar, por exemplo, que no Rio de Janeiro, quem morreu primeiro foi um porteiro e depois uma empregada, né? Em São Paulo, num primeiro momento, vejam, os casos que foram a óbito traduzem para a gente a exposição que ocorreu ao longo desse último mês. Eu tenho absoluta convicção, e os estudos, inclusive, que estão sendo feitos pelos nossos institutos de pesquisa, que têm tentado fazer um mapeamento genético, aquilo que a gente chama de vigilância epidemiológica genômica, já tem mostrado a presença da transmissão comunitária do coronavírus, da Covid-19, em todos os segmentos, e nas comunidades também, né? O que chama a atenção é que não houve, por parte do Ministério da Saúde, né, que teria que coordenar os esforços nacionais de preparação da resposta brasileira à pandemia da Covid, né, o conjunto de medidas necessárias. Pedro colocou, e eu quero insistir, não foram providenciadas a aquisição dos testes em quantidade e distribuídos de forma suficiente. Se desfinanciou a Fiocruz, não se fez a aquisição no mercado, né? Quer dizer, nós perdemos o tempo e agora estamos aí no mercado desesperado tentando comprar teste, quando o mundo inteiro está tentando comprar e tivemos tempo para fazer. Tem uma ação que é anterior inclusive à própria entrada do Bolsonaro, né, que foi a desmontagem do programa Mais Médicos, que tem uma motivação ideológica, mas tem uma motivação econômica, né? Foi a maneira com que o Ministério da Saúde teve para gastar menos e se encaixar na emenda do teto, e nos 2019 e 2020 já somam 22 bilhões e meio a menos para o Sistema Único de Saúde. Vejam, se tivesse chamado os 10 mil médicos, qual foi o argumento que o Bolsonaro e o Mandetta tiveram? Esse negócio de colocar médico do programa Mais Médico nas capitais, nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, é coisa do PT, é coisa da Dilma, né? Não é necessário, Campinas não precisa, o ABC não precisa, São Paulo não precisa, o Rio não precisa. E agora, mais do que nunca, nós estamos vendo a falta que faz ter as equipes de saúde da família completa para atender 80% dos casos que são assintomáticos, são leves, né? Para poder fazer a vigilância epidemiológica, para poder fazer a visita aos idosos, para poder cuidar dos asilos, dos lugares onde as pessoas mais vulneráveis se encontram, né? A gente fala da UTI, fala do leito hospitalar, fala da tomografia, mas é fundamental nesse momento poder contar com uma rede equilibrada, com capacidade de atuar de forma integrada. Vejam, não foi convocada a Força Nacional do SUS para repor a quantidade de médicos e enfermeiros que estão faltando nas nossas UPAs, que é um lugar importantíssimo de primeiro atendimento. Não foi aberto um único leito do SUS. Na quinta-feira retrasada, quando os casos começaram a acontecer, o pronunciamento do ministro da Saúde foi irresponsável. Daqui para frente, as secretarias estaduais e os municípios conduzem. Ora, onde já se viu? Foi a partir daí, já no começo de março, que foram ser solicitados para o Ministério da Economia 5 bilhões, que mal repõem os 4 bilhões e 800 que foram cortados do orçamento deste ano. Isso é importante dizer. Para as ações de prevenção, vejam, companheiros e companheiras que nos acompanham, né, foram colocados 485 milhões, ou seja, R$2 por habitante. Sabe o que dá para comprar com R$2 habitante? Eu fiz as contas. Dá para comprar um sabonete ou 58 ml de álcool em gel. Chega a ser uma piada, chega a ser um assinte com a população brasileira, né? A falta de preparação, né? E para piorar, a própria capacidade de coordenação foi rompida a partir do momento em que, covardemente, o ministro capitulou ao discurso do presidente da República de desmontagem, né, da estrutura, da coordenação,
da estratégia de isolamento, né? À medida em que não se reconhece a gravidade da epidemia, que se passa a mensagem para a população de que se trata de uma gripinha, de um resfriadinho, né, se desarma todo o esforço das pessoas de colaborar na proteção. Eu era secretário municipal de saúde de São Bernardo em 2009, quando nós tivemos a epidemia de H1N1. Era o primeiro ano de governo do Luiz Marinho, e nós fomos pegos sem nenhuma preparação, porque tínhamos acabado de assumir a prefeitura. Foi decisiva a coordenação do Ministério da Saúde. Na época, o ministro era o temporal, presidente Lula. Foi decisiva. Se nós não tivéssemos um esforço coordenado de ação, né, de articulação, veja, nós éramos oposição ao governo do Estado, mas nós conseguimos trabalhar juntos, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, e, de alguma maneira, tivemos capacidade de minimizar o impacto da epidemia de H1N1. Só que nós não estamos falando do mesmo fenômeno. Eu vou dar um dado, que é um dado da Itália, né? Na Itália, ao longo do último ano, foram registrados 883 óbitos por H1N1. Né? Em menos de um mês de epidemia da Covid-19, são mais de 5 mil óbitos. Então, acho que, além de não ter preparado a resposta, a negação da gravidade ou uma avaliação absolutamente equivocada de que nós temos que colocar o enfrentamento da crise econômica acima da crise sanitária. Não existe dicotomia. O enfrentamento dos problemas de saúde tem que ser feito na mesma medida em que se busca soluções para os efeitos econômicos da crise que a gente vive. Eu queria pegar esse gancho aí do que você coloca, porque, de fato, para mim, esse é o ponto mais grave do presente momento, né? É importante colocar que, efetivamente, o presidente da República, nesse momento, está boicotando ativamente, usando as suas redes de comunicação que construíram, que o ajudaram a ser eleito, né, com tanta fake news, tanta desinformação, para, mais uma vez, fazer uma campanha maciça de desinformação da população, né? E a gente está tendo, nesse momento, inclusive, manifestações em todo o Brasil, contrários à quarentena. Aqui em Campinas, de onde eu estou falando, tem uma manifestação marcada na porta da prefeitura para pressionar o prefeito contra a quarentena. Quer dizer, uma política que ela age no sentido de boicotar a quarentena do ponto de vista político, fazendo pressão política, justamente quando a maior parte dos atores responsáveis politicamente está recolhido, né, e não vai mobilizar suas bases, suas estruturas para poder ir para a rua protestar a favor da quarentena. É evidente que não, porque isso é com contrassenso com a própria ação de quarentena, né? Mas ela tem uma dimensão perversa aí, que é o seguinte: enquanto o planeta inteiro, mesmo os governos de inspiração conservadora, como é o caso do governo americano, o próprio governo inglês, né, são todos governos que eles bebem da mesma fonte, né, dessa fonte muito violenta e de um discurso de ruptura supostamente com o sistema, etc. Né, todos têm essa mesma característica do governo Bolsonaro. Todos eles abandonaram qualquer vestígio de adesão à lógica ultraliberal, à lógica de Estado mínimo. Todos eles partilham da compreensão da necessidade, neste momento, do Estado ser o principal garantidor do bem-estar da população em todas as suas dimensões, e exatamente isso, compreendendo que não há contradição entre uma política econômica fortemente intervencionista do Estado, no sentido de proteger a economia, e, ao mesmo tempo, uma política de saúde que seja a de articulador e organizador das ações de saúde. Os Estados Unidos, um país que não tem tradição de saúde pública, né, ou pelo menos de saúde pública, de um sistema público de saúde, acho que é melhor colocar assim, né, os Estados Unidos mudou a sua dinâmica de organização do seu sistema público de saúde, das suas estruturas de saúde, para poder dar mais acesso às pessoas a instrumentos de testagem, por exemplo. Os Estados Unidos fez uma política agora, né, de 2 trilhões, é o maior pacote de apoio econômico da história da humanidade inteira. Está sendo feito por um governo que é o governo do Trump, que é um governo avesso a esse tipo de medida, né? A Inglaterra, o governo do Boris Johnson, estabeleceu a garantia do pagamento de 80% dos salários dos trabalhadores por 3 meses.
A Austrália já agora depositou $550 australianos na conta de todos os cidadãos australianos, independentemente de renda. O Canadá estabeleceu uma política de $2.000 canadenses para cada cidadão que tenha perdido emprego por conta da questão da crise econômica produzida pelo Covid. Quer dizer, nós estamos num momento de recessão, e qualquer economista, eu não sou economista, você não é, mas a gente, para ser sanitarista, tem que dominar conceitos básicos de economia. A gente sabe perfeitamente, nós estamos num momento de recessão. No momento de recessão, por exemplo, emissão de moeda não gera inflação. Emissão de moeda pode ajudar, inclusive, a sair da recessão de forma significativa, entendeu? Então, existe um discurso por parte, especialmente das forças alinhadas com o bolsonarismo, de que essa crise econômica vai matar mais do que o coronavírus, o que é uma mentira, porque a crise econômica é uma opção de governo. Permitir que a crise econômica se desenrole da maneira como ela tem cara de que vai se desenrolar no Brasil pela inação do governo é uma opção de governo, tá? Isso é uma situação, vamos dizer, absolutamente evitável, A gente tem toda a margem para adoção de medidas ditas heterodoxas que podem salvar a economia brasileira. A gente viu ontem no Congresso Nacional ser aprovado um pacote de renda mínima, com R$ 1.200 para certos casos, R$ 600 para outro. O governo tinha proposto R$ 200 de apoio à população informal e tudo mais. Tem uma série de ações que podem e devem ser adotadas, de, por exemplo, isenção de pagamentos, de dívidas, de crédito facilitado para os empresários, para os setores da economia que estão se vendo obrigados a demitir a população, para permitir que a gente não precise ter demissões em massa na população. E o que nós estamos vendo é que aqui, no Brasil, por uma questão mesmo de uma camisa de força ideológica que está na equipe econômica, que o governo Bolsonaro apoia, por uma articulação de setores do empresariado que são avessos a essas medidas, A gente viu aí alguns agentes públicos agentes econômicos de grande envergadura adotando, nos últimos 4 dias, esse discurso se espalhando pelo Brasil. Inclusive, a propaganda governamental, a meu ver, de forma criminosa, ela fala sistematicamente que o Brasil não pode parar e não faz menção às medidas de proteção, mesmo que individuais, que deveriam ser colocadas. Fala de forma genérica e paternalista: vamos cuidar dos nossos idosos, quando, de fato, o que o governo está produzindo agora, em termos de articulação entre política econômica e política de saúde, é efetivamente dizer para as pessoas que os idosos podem morrer. É isso que está nas entrelinhas, do que o governo está colocando aqui. Os idosos e os vulneráveis vão ter que morrer para que a nossa política econômica não precise ser alterada. Não tem meio termo na interpretação do que está sendo feito, Então, é realmente uma demonstração de uma opção política absolutamente genocida, irresponsável, associada ao que o Arthur acabou de colocar aí, que é essa falta de preparação, essa falta de articulação do Ministério da Saúde. Esse recuo do Mandetta, a meu ver, mostrou que o Mandetta não é um grande agente público, não é um grande agente da saúde pública brasileira, mas sim um anão, um minúsculo, um cara minúsculo do ponto de vista político, porque ele não tem a envergadura do suposto gigante que acharam que ele seria, por estar tendo capacidade de contrapor a sandice do presidente da República. Esse recuo do Mandetta, a meu ver, joga sua biografia enquanto agente público, enquanto ministro da Saúde, na lata do lixo, porque não é possível que um agente que tem, antes de mais nada, um compromisso com a vida das pessoas, tenha aceitado... Enquanto médico, Pedro? Não tem, assim, até tem médicos que fizeram essa medida, mas você pode ver que são médicos que, primeiro, não têm compromisso e acúmulo real no campo da saúde pública, da epidemiologia, São médicos que estão intimamente associados à agenda bolsonarista, médicos que têm esse recorte, vamos dizer, ideológico. São os mesmos que estão falando por aí, por exemplo, de forma absolutamente, eu diria até assim, como canastrões mesmo, como irresponsáveis, já propondo a prescrição da hidroxicloroquina com azitromicina para as pessoas, quando, na verdade, os estudos que nós tivemos que comparam placebo com hidroxicloroquina não mostram um desfecho mais favorável da hidroxicloroquina. Os resultados positivos são absolutamente preliminares que nós temos e eles são associados a resultados que não são positivos. Quer dizer, nós estamos vendo alguns médicos, alguns profissionais de saúde abrindo mão,
de um princípio básico que a gente tem na medicina, que é só prescrever quando a gente tem certeza que uma determinada prescrição ela é necessariamente mais positiva, mais favorável para a população do que o placebo, que é dar coisa nenhuma, ou dar um falso remédio. Né? Então, é uma situação dantesca, a meu ver, inspirada ideologicamente mesmo pela adesão de muitas pessoas, né, inclusive profissionais da saúde, ao bolsonarismo, a essa lógica, né, inclemente com a vida, de optar e achar que tacitamente você pode sacrificar setores ou penalizar setores ou oferecer tratamentos experimentais para as pessoas sem o consentimento das pessoas. Um dos princípios básicos quando você vai prescrever um tratamento experimental para as pessoas é a anuência das pessoas, é o consentimento esclarecido por parte das pessoas de que o tratamento que elas vão receber não é um tratamento que tem comprovação. Então, nós estamos vendo tudo isso nesse momento, isso nos preocupa demais, né? E, sem dúvida nenhuma, é parte de um grande delírio que precisa ser enfrentado com ciência, com responsabilidade. Eu queria só, a situação é crítica, né? E a gente está, quer dizer, acaba falando de todos os defeitos desse governo de uma vez, e eu acho que é importante que a gente clareie para quem nos assiste que, assim, o que vocês falaram até agora a gente tinha tempo para tomar medidas, mas não tomou. A gente deveria estar fazendo coisas e não estamos. Tanto na questão da importância de subsidiar as pessoas, quanto mesmo na compra de kits, porque, como vocês disseram, é necessário fazer uma testagem em massa e nós não temos os kits. Estamos tentando, o governo está tentando comprar, mas não tem para vender. Então, e aí eu queria aproveitar, porque o que acontece? Nesse debate público que beira a insanidade, por vezes, em função dessas ondas de fake news, essa narrativa maluca, quer dizer, aí começa a se comparar o Brasil com a Alemanha, para dizer que a Alemanha tem tantos mil casos e tem só isso de morte. Na Coreia do Sul é isso, e olha só o número de mortes. No Brasil, a coisa vai andar. Então, assim, se for possível sinalizar exatamente, por exemplo, o que é feito na Alemanha, o que foi feito na Alemanha, qual a estrutura que existia lá que permite que tenha um número de casos tão grande e um número de mortes baixo. E quanto isso é diferente daqui? Se eu puder, por favor, Arthur, fazer esse esclarecimento, eu acho que é importante para que a gente possa diferenciar o Brasil de um país como a Alemanha, não apenas pelo número de casos, mas pela questão estrutural, por favor. Então, olha, é muito interessante essa sua pergunta, porque ela nos leva a refletir sobre algumas coisas. Tem um dado, eu não sei se é de domínio de todo mundo, mas o país que contém o maior número de leitos de UTI por habitante na Europa é a Alemanha. A ponto de que eles estão emprestando respiradores, por exemplo, para a Itália. Né? Só que esse não é apontado como fator decisivo. É claro que eles contam com essa vantagem. Né? O fator mais decisivo foi a decisão que eles tomaram, como Portugal tomou e como a França tomou, de fazer o isolamento social, de fazer a testagem dos casos suspeitos, aquilo que o Pedro vinha se referindo. Porque, veja bem, não adianta ter a melhor rede do mundo, melhor sistema de saúde do mundo, a maior oferta, se explodirem o número de casos graves, né, e se a capacidade instalada for insuficiente para atender a todo mundo. Veja, nós não estamos falando de dois países, estou usando o exemplo da Espanha e da Itália, que têm os sistemas de saúde frágeis. São sistemas de saúde reconhecidamente suficientes e com qualidade. Em particular, quando se fala no norte da Itália, porque há diferenças regionais, por serem sistemas com características para cada província, tanto a Espanha como a Itália, mas nós estamos falando da área mais rica da Itália, da área mais estruturada e que foi incapaz de dar resposta. Então, eu diria para você que a decisão do governo alemão, do governo francês, do governo português, de tomarem decisões duras, mas que seguiram
as recomendações da Organização Mundial de Saúde e se apoiaram naquilo que foi mostrando o resultado na Coreia do Sul, no Japão e na própria China, foi decisiva. Só que tem um outro elemento que eu quero trazer para o nosso debate, que exigiria que o Ministério da Saúde, que as secretarias estaduais e que as secretarias municipais tivessem se antecipado, que é a preparação da resposta para uma situação sanitária, para uma situação social e econômica que é absolutamente distinta da que a gente vive na Europa. O problema da Europa é que tem muito idoso vivendo sozinho, que tem muito idoso vivendo em lares. Há uma concentração da população com mais de 65 anos de idade que é muito superior à população jovem. Nós vivemos uma população em avançado estágio de envelhecimento, mas que nem de perto ainda tem a composição etária demográfica que se apresenta na Europa. E, portanto, o nosso maior desafio, que não foi experimentado nem pela China, nem pelos países europeus, é como lidar com a Covid-19 nas nossas favelas, nos nossos cortiços, nos mais de 30 mil moradores em situação de rua da cidade de São Paulo, em lugares onde não tem água, lugares onde você não tem uma pia, um sabão, um banheiro com higiene suficiente, com transportes coletivos que demoraram para ser esvaziados, quando se podia ter desenvolvido uma série de escalonamento dos horários de trabalho. Tem um conjunto de medidas, quando se fala em promoção e prevenção, que não são da ordem da assistência médica. Não são aquelas fundamentais que o Pedro colocou, que eu quero insistir, que é garantir aos trabalhadores a própria proteção de contar com máscara, com EPI, com testagem, para saber se estão ou não estão doentes, até porque os trabalhadores vão voltar para casa e correm o risco de levar o vírus para suas famílias. Mas eu estou me referindo a um conjunto de situações que são muito concretas. Está todo mundo preocupado com o culto, que precisa permanecer fechado, vamos fazer culto online, vamos deixar as pessoas professarem a sua fé, conectarem com Deus, com tudo que acreditam, mas façam isso de forma protegida. Mas olha só como é que a gente lida nas periferias, como é que a gente consegue fazer com que as pessoas não morram de fome. Tem criança que depende hoje, para a sua segurança alimentar, da merenda escolar. Veja, o Congresso Nacional, através da ação do PT, dos partidos de oposição, é que conseguiu empurrar nas cordas o governo e a própria base de sustentação do governo no Congresso para aprovar medidas fundamentais para proteger e que tem um impacto econômico extremamente ínfimo, perto de medidas que estão sendo tomadas por outros países, inclusive que têm situações de crise econômica como a que nós estamos vivendo. Essa hora é hora de colocar o andar de cima para pagar a conta de toda a sociedade. Eu não estou nem um pouco preocupado com o dono do Madeiro, com o dono da Ravan. Estou preocupado com os trabalhadores que dependem de toda a linha de produção, formal e informal, que estão desprotegidos agora. A classe média alta vai sobreviver. Tá, vai ter um pouquinho de dificuldade, vai. Mas nós temos a preocupação é com milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que dependem de questões emergenciais para sobreviver. E a estruturação da resposta para a epidemia, para esses segmentos sociais, para mim é o maior desafio. Eu quero fazer aqui, sem querer ser arauto do apocalipse ou guru, mas dizer como é que eu acho que deve ser o comportamento da doença. Se nós conseguirmos vencer essa idiotia, essa loucura que nós estamos vivendo aí, são as medidas de isolamento, se a gente conseguir compor, nós vamos ter um abalamento da incidência de surgimento de novos casos. E é claro que nós não vamos impedir a circulação do vírus, mas isso vai ser feito em ondas menores, espalhadas. Claro que nós estamos ainda a dificuldade de que nós estamos entrando no outono, vamos pegar os períodos mais frios, vamos chegar ao inverno, que facilita demais a transmissão das doenças gripais. Isso a gente já sabe, portanto, a gente prevê ainda continuar a dificuldade. Mas este tempo é decisivo, inclusive, para que essas medidas de proteção aos mais pobres, aos trabalhadores informais, aos trabalhadores precarizados, aos desempregados, possam serem desenvolvidas tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista sanitário. Fazer chegar água, sabão, álcool em gel, testagem, monitoramento, isolamento do jeito que for preciso, sabe? Seja requisitando hotel, seja requisitando clubes, seja usando ginásios esportivos. Quer dizer, tem que se colocar
toda a nossa capacidade de indignação e de ação, né, para poder servir e defender a vida nesse momento. Arthur, até porque, né, a gente tem uma questão aí que é o seguinte, vamos entender, nós estamos trabalhando com a quarentena, ela é o que a gente chama de uma medida de supressão. Ela tenta interromper... Pedro, só queria dizer para você, se você quiser usar algum dos gráficos que você passou para a gente, você só me avisa, eles me avisam aqui, eu te aviso quando tiver lá. Então, vamos lá. Por exemplo, isso que o Arthur falou, né? Tem um gráfico que eu coloquei aí, que é aquele gráfico que tem umas barrinhas azuis com uma curvinha amarela, que fala, né, do que são as ações de supressão e o número de casos. Se quiser colocar aí na tela, eu acho que é legal para as pessoas entenderem. Espera aí, só um segundo. Como aqui entrou? Tá, o gráfico está no ar. Pode falar sobre isso. Então, o que acontece? O que nós estamos fazendo são medidas de supressão, que é como é chamado, né? São medidas que buscam interromper por completo, ou pelo menos no máximo possível, a circulação do vírus nas comunidades, nos espaços todos das comunidades que estiverem fechadas em contexto de quarentena. O problema desse tipo de medida, feito o Arthur já adiantou ali, é que elas, ao impedir a circulação do vírus, elas impedem também que a gente tenha a chamada imunidade de rebanho, né, que é a gente ter largas parcelas da população em contato com o vírus, né, e dessa forma interromper a possibilidade do vírus voltar. Então, a perspectiva que a ação de quarentena isoladamente nos oferece é a perspectiva da gente ter um pico de casos, que é o que nós vamos vivenciar nas próximas semanas, aí um abaulamento da curva por causa das ações de quarentena, seguida de uma queda dessa curva. Na hora que isso acontece, a gente pode, porque a gente precisa, evidentemente, especialmente se o governo não agir no sentido de proteger economicamente as pessoas, a gente vai ter a questão da retomada das atividades normais e a volta, portanto, da circulação das pessoas. Aí a gente vai lidar com um novo pico de casos, um novo crescimento de casos, porque uma grande parcela da população não está imunizada, então volta a circular o vírus. E aí a gente volta a ter que lidar com uma situação emergencial, porque, mais uma vez, corre-se o risco de ter-se uma saturação do número de casos, né, em relação à oferta de leitos de UTI, da oferta de tratamento, o que vai levar a aumento de mortalidade, todo o colapso do sistema de saúde. Aí você tem que, novamente, adotar medidas de quarentena. Então, por que eu estou colocando isso? Porque se você só adota as medidas de quarentena, sem fazer outros movimentos de preparação e organização do sistema de saúde para enfrentar o problema, você trabalha numa lógica que vai sufocando, de fato, a atividade econômica, a dinâmica social e os próprios serviços de saúde. Você não tem... portanto, a quarentena ela é uma medida absolutamente imprescindível nesse momento. Né? A hora de adotar ela é agora, porque, de fato, agora nós estamos vendo um crescimento significativo do número de casos baseado no que a gente está vendo, no número de mortes e tudo mais, mas, obrigatoriamente, é necessário que o Ministério da Saúde, o Governo Federal, as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde estejam se preparando para poder fazer, a partir da folga que a quarentena pode dar para o sistema de saúde, a reprodução das ações que a gente viu na Alemanha, na Coreia do Sul, em Portugal, na França, que são ações de testagem em massa, com isolamento cirúrgico dos grupos que estejam com índices positivos, com resultados positivos, né? Com medidas, por exemplo, de quarentena, que elas podem ser mais circunscritas, elas podem se aplicar a municipalidades apenas, ou apenas a alguns estados da federação, elas não precisam se aplicar ao país inteiro necessariamente. Só que isso é necessário, para isso acontecer, isso implicaria em medidas com impacto muito menor, né, na vida econômica, e inclusive do ponto de vista do sistema de saúde, um impacto muito mais positivo, você precisa ter, nesse exato momento, a preparação e a organização dos sistemas de informação, dos sistemas de testagem, da disponibilização de leitos, para conseguir enfrentar esse quadro de uma forma um bocado mais consistente e continente. E, de novo, essa é a nossa preocupação, né? É a gente ver que a opção que o governo fez, ao invés de ser uma opção de compreender a importância da quarentena para achatar a primeira grande curva do número de casos, e imediatamente depois articular de forma muito consistente uma série de outras ações a partir da liderança do Ministério da Saúde, não está acontecendo. Quer dizer, o que a gente vê é o governo federal adotando uma loucura, que é uma postura de contrapor a pertinência da quarentena e não organizar uma medida adequada. Eles propõem, por exemplo, o isolamento dos idosos no Brasil. Eu quero ponderar com as pessoas qual que é a possibilidade de isolamento de idosos no Brasil, como quando o Arthur falou, quando a gente tem residências no Brasil que, via de regra, são multifamiliares. Os idosos
moram junto com os netos, que moram junto com os filhos, que moram todos em espaços bastante íntimos do ponto de vista de metragem, né? Nós temos uma parcela imensa da população brasileira residindo em domicílios que são pequenos, compartilhando cozinha, banheiro. Quer dizer, o isolamento vertical que o Bolsonaro propõe, que os bolsonaristas propõem, ele é impossível nas condições atuais sociais do Brasil. Então, é por isso que a gente fala que essa é uma organização efetivamente genocida, porque ela necessariamente vai expor as pessoas que são chamadas grupos de risco, que nem é uma terminologia adequada para se falar desse tipo de perfil, mas as pessoas que são os hipertensos, os diabéticos, os cardiopatas, né, as pessoas com pneumopatias, os idosos, vai expor essas pessoas a pessoas que estão circulando normalmente na comunidade que vão necessariamente contrair o vírus. Então, é impossível essa medida de isolamento dos idosos da forma como o governo está propondo, sem, por exemplo, fazer isso que o Arthur colocou, né, a requisição, por exemplo, de espaços onde as pessoas que testem positivo em programas de testagem maciça possam ser destinadas. Eu estou falando de quartos de hotel, eu estou falando de espaços que possam ser alocados para que quem teste positivo fique, de fato, separado do restante do contingente da população, né, com condições dignas, adequadas, etc. E tal. Então, Pedro, exige engenharia social muito complexa e bem feita. Diga, Pedro. A gente tem falado muito da questão dos kits, da necessidade da testagem, tudo, vocês dois falaram, e eu queria perguntar para vocês o seguinte: por que é que nós não temos o kit? Tudo bem, não compramos, mas e agora? Não existem mais? Depende da produção de alguém? Como é que funciona? Depende de duas coisas fundamentais, né? A concorrência no mercado internacional, porque todos os países estão comprando a produção que existe local e global, né? E dificuldades, inclusive, no transporte. Existe dificuldades muito grandes por conta dos bloqueios que foram estabelecidos, né? A situação de lockout, que tem dificultado a importação de produtos, aí vale tanto para kits, mas vale também para máscaras, vale para respiradores, vale para outros produtos, né? Um dos grandes dramas de uma pandemia como essa, que cursa com os processos de bloqueios da circulação das pessoas e das mercadorias, é a garantia. Então, há uma explosão de preços, né? Se paga muito caro e sem a garantia de entrega. Daí porque, né, um dos princípios mais básicos e elementares do planejamento e da gestão em saúde é o planeje antes, né? E o Pedro colocou muito bem, nós tivemos tempo de planejar antes, perdemos esse tempo. Olha só, você imagina o seguinte: uma coisa é o governo comprar milhões de kits e ele distribuir, fazer a distribuição desses kits de acordo com o padrão de necessidades, até porque a ocorrência da epidemia se dá em populações de tamanho diferentes, com necessidades diferentes. Então, ele coordenaria esse processo. À medida em que ele centralizasse a compra, ele ganharia aquilo que a gente chama de escala, né? Poder de negociação. Quando a gente vê tanto as prefeituras, os governos estaduais, os hospitais universitários, os hospitais privados, cada um comprando isoladamente, isso gera uma concorrência no mercado e os preços explodem lá em cima. Então, além da produção que está sendo feita em âmbito mundial já ser relativamente insuficiente para atender as demandas, nós estamos comprando mal, gastando muito e sem certeza de que esses insumos chegarão na hora adequada. Portanto, é essas horas que a gente entende a importância de ter laboratórios públicos, empresas públicas com capacidade estratégica de suprir as nossas necessidades. Eu vou dar um exemplo que aparentemente não tem nada a ver, mas uma das questões que foram fundamentais para decretar a derrota da Argentina na guerra que teve contra a Inglaterra pelas Ilhas Falklands, né, foi exatamente a incapacidade das Malvinas, foi a incapacidade que a Argentina tinha de garantir produção de hemoderivados. Não tinha autossuficiência. Então, neste momento, nós pagamos um preço altíssimo por não ter colocado os recursos necessários na Fiocruz, nos nossos laboratórios públicos, que poderiam ter capacidade muito rápida de acelerar a produção, porque nós não estamos falando de um teste diagnóstico de difícil execução, né,
ele é relativamente... Nós dominamos a tecnologia, mas nós estávamos despreparados. Nós não tínhamos recursos suficientes, inclusive insumos, que muitos são comprados no exterior para poder atender às nossas necessidades. Essa é a minha avaliação. Tá certo? O que fazer agora é correr atrás do prejuízo e, se possível, coordenar os esforços. Agora, não do jeito irresponsável que o Ministério da Saúde vem fazendo, tentando requisitar, né, as compras que têm sido feitas por municípios e por estados, como aconteceu com os respiradores importados pela Prefeitura do Recife, ou como nessa recente polêmica com o governo do estado, em que o governador, inclusive, se queixou ao presidente da República da ação do Ministério de se apropriar de insumos que São Paulo tinha adquirido para poder colocar à disposição do atendimento dos pacientes com Covid-19. É muito interessante isso que o Arthur está colocando, porque, de fato, o que nós vimos na situação brasileira foi que, com a inação, né, do Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e as secretarias municipais de saúde assumiram um protagonismo tremendo, né, algo que talvez seja inédito do ponto de vista da inação do Ministério da Saúde. É lógico que as secretarias estaduais e municipais têm um histórico muito importante de contribuição ao Sistema Único de Saúde, mas em emergências nacionais, feito essa que a gente está vivendo, nós nunca vimos o Ministério da Saúde atuar de forma tão ineficiente, morosa, né? Então, o fato é que construiu-se, mais uma vez, lamentavelmente, um antagonismo entre as secretarias estaduais de saúde e o governo federal, que o governo federal acusa de ser gestão, uma busca de fazer política, e o governo federal anuncia lá para a bososfera, né, essa bolha de comunicação desinformante, que é a bolha de comunicação desinformante que o Bolsonaro produziu para governar e para ganhar a eleição. É como se houvesse algum tipo de tentativa de boicote, de ataque, né, ou de se suplantar as responsabilidades do Ministério da Saúde. Não tem nada a ver com isso, né? O fato é que o Ministério da Saúde pecou severamente, até por se ver, do ponto de vista de várias partes do corpo técnico do Ministério da Saúde, de mãos atadas, diante de uma opção política do governo federal, do núcleo central do governo federal, de fazer uma aposta arriscada com a vida das pessoas. Né? Isso que o Arthur colocou, por exemplo, sobre o nosso parque laboratorial, o nosso parque laboratorial público, ele teria condições plenas de fazer, feito o que o Arthur falou, né, de produzir testagem para todo mundo. Nós temos um parque vigoroso que está sendo há alguns anos já objeto de um profundo sucateamento. Se o Ministério tivesse, de fato, esse olhar, né, previdente, esse cuidado, eu digo isso porque, por exemplo, quando o Wuhan e Hubei foi decretada o fechamento das portas de Wuhan, né, da província de Hubei na China, em 23 de janeiro, eu lembro que eu fui fazer discussão pública com sanitaristas, com epidemiologistas, e já existia um consenso em 23 de janeiro de que esse processo ia chegar no Brasil, ia chegar forte no Brasil pelas características até então apresentadas pelo vírus. Quer dizer, nós estamos falando de 2 meses em relação ao que nós estamos hoje. Nossa, se a gente tivesse feito há 2 meses atrás uma ação responsável, articulada, se não houvesse uma preocupação, né, em evitar a todo custo gasto em saúde pública, porque há uma preocupação em evitar gasto em saúde pública. Já vou te falar, Arthur. A gente poderia estar com um parque de produção de reação de cadeia de polimerase para poder fazer diagnóstico do Covid em todos os estados do Brasil. Nós temos isso, gente. Por exemplo, eu tenho certeza, em Fortaleza nós temos condição de fazer isso, em Recife nós temos condição de fazer isso, em Salvador nós temos condição de fazer isso, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, em Belém do Pará, em Manaus, para dizer, em Goiânia, em Brasília. Estou pontuando aqui o que eu sei de cabeça que a gente tem condição de fazer, né, localmente, está produzindo, entendeu? Então, assim, todos esses lugares poderiam estar, né, com o seu parque estruturado, com máquinas, por exemplo, reparadas, porque tem máquinas que estão quebradas. Na UFRJ, por exemplo, a gente tem uma situação que a gente poderia aumentar em mais de 10 vezes a capacidade de testagem se a gente tivesse as máquinas com manutenção adequada. Dava tempo de ter liberado verba para fazer isso, entendeu? Dava tempo de ter passado legislação para permitir medidas emergenciais nesse sentido. E nada disso foi feito. A medida emergencial, a legislação emergencial, ela só vale quando é para aprovar a reforma da Previdência, a retirada de direito de trabalhador, entendeu? É uma, vamos dizer assim, uma assimetria de prioridades que caracteriza a ação governamental, que é criminosa e assassina. Arthur, você pediu a palavra aí? Só liga o teu áudio, que ele está desligado.
eu só esperar você terminar o seu raciocínio, porque eu quero chamar a atenção de quem está nos acompanhando, os companheiros e companheiras que nos assistem, né? Estamos aqui fazendo uma crítica muito contundente, né? Analisando de maneira muito crítica a incapacidade do Ministério de produzir as respostas e, ao mesmo tempo, esse protagonismo que os estados e municípios acabaram assumindo no vácuo, meio desorganizado, meio do jeito que foi possível fazer, mas acho que, de alguma maneira, existe um esforço que precisa ser reconhecido, né? Mas eu quero lembrar, até porque a Eliane Cruz, que é a nossa coordenadora do Setorial Nacional de Saúde do PT, está aqui nos assistindo, né? Tem um esforço muito grande de produção. Só mandar um beijo para a Eliane, já que você citou ela aí também. Pode continuar. Existe um esforço muito grande no âmbito do PT, do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, o NAP Saúde, do NAP Economia, né? Na Fundação Perseu Abramo, na direção do partido, do próprio Lula, da presidente Gleisi, da gente conseguir produzir propostas concretas. Nós não estamos aqui nos colocando numa posição de francos atiradores, nós não somos governo hoje, né? Acho que agiríamos de maneira muito diferente, né? Muito mais responsável, muito mais segura, mas estamos oferecendo à sociedade brasileira um conjunto de propostas que os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos deputados estaduais, vereadores, né, prefeitos e prefeitas têm procurado construir no sentido de dar uma contribuição substantiva ao enfrentamento. Nós temos um documento que está disponível para quem tiver interesse, com as propostas tanto para a saúde como para a economia, que nós estamos fazendo no sentido de minimizar, de enfrentar, de mitigar e, se possível, de ajudar a suprimir a transmissão da Covid-19. Nós não somos irresponsáveis. Nós sabemos muito bem de quem é a responsabilidade nesse momento, tanto que, veja, as nossas críticas hoje se concentram fundamentalmente sobre o presidente da República e agora sobre o Ministério da Saúde, porque houve, inclusive por parte do Ministério, dois problemas que precisam ser claramente apontados. O primeiro, essa mudança de discurso, essa capitulação irresponsável, dando guarida ao discurso do Bolsonaro. E, em segundo, as falhas, né, inaceitáveis de estruturação da resposta para além daquele esforço inicial, né, que encantou o Brasil, que, de alguma maneira, quase que catapultou a figura do ministro, a figura do herói de ocasião, no lugar do Moro, né, mas que vem se desmanchando muito rapidamente à medida em que vai se percebendo, né, em que estados e municípios praticamente foram abandonados. Ontem houve uma reunião entre os secretários de Estado e o Ministério da Saúde, por teleconferência, está aí, inclusive, reportada à imprensa, em que o ministro acusa os secretários estaduais de não terem fornecido o nome dos hospitais que deveriam receber os respiradores. Ou seja, perde tempo para comprar kit, perde tempo para comprar equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, não compra os respiradores, não abre os leitos, não repassa os recursos, não tem coragem de enfrentar aquele outro alucinado e irresponsável do Guedes que estava lá passeando em Ipanema ontem, como se não tivesse acontecendo nada no Brasil, como se o ministro da Economia não tivesse nenhuma responsabilidade, o cara do posto qualquer coisa já não sabe mais o que responder, precisa ir embora, precisa ser demitido, precisa sair junto com o presidente da República, né? E precisa dar lugar para quem tem a responsabilidade suficiente para conduzir o país nesse momento de crise que nós estamos vivendo. A nossa crise, eu insisti nisso no início da nossa conversa aqui, tem 3 dimensões. Para uma delas tem ciência para enfrentar, que é a epidemia do Covid. Para outra, que é a crise econômica, tem ações políticas, econômicas, sociais para serem feitas. Para a terceira, que é o presidente atrapalhando, só tem uma solução, que é o afastamento, que é o impedimento, que é o fora Bolsonaro. Eu já vi que o Pedro Torin quer comentar também o assunto, eu só queria fazer uma pergunta, que eu queria pedir que você respondesse, porque a gente fez aqui uma defesa, vocês fizeram aqui uma defesa muito sustentada do SUS, da importância do SUS e da importância que deveria ter tido a continuidade dos investimentos nos laboratórios públicos, que hoje o Brasil teria a capacidade de produzir esses kits. Eu gostaria de saber qual é a estrutura de respiradores que o Brasil tem, até onde ele aguenta, se a gente tiver uma avalanche de pessoas indo aos hospitais,
porque lendo as entrevistas dos especialistas, acompanhando o que a gente vai até agora, os respiradores são fundamentais para tratar os doentes graves. Quer dizer, até onde a gente tem essa capacidade? Porque isso também pode ser um problema, né? Pedro, sobre isso, né, acho que o Arthur talvez possa falar depois de um aspecto nacional, talvez mais abrangente da nossa oferta de respiradores, mas veja, o sistema de saúde brasileiro, primeiro a gente tem uma disparidade grande entre o setor público e o setor privado, né? A oferta de respiradores por habitante no setor privado é mais significativa do que no setor público, porém, vale dizer, no SUS nós ainda temos uma oferta de respiradores por habitante que ela é por habitante mais alta do que alguns dos sistemas de saúde desses europeus que nós estamos elogiando aqui. Quer dizer, o SUS ele tem uma capacidade muito ampla, é um parque hospitalar gigantesco, entendeu? Com uma capacidade de resposta muito grande, especialmente quando articulada, né, a atenção básica com serviços de urgência e emergência, serviços hospitalares. Então, essa oferta, ela existe, de leitos de terapia intensiva, ela existe, mas nós temos um problema, que é o seguinte, né? Às vezes a gente vai partir da discussão parecendo que os leitos de UTI do Brasil, tanto do setor público quanto do privado, estão vagos, disponíveis, e agora a gente vai ter espaço para colocar os pacientes com Covid que precisarem de UTI lá. Veja, não é essa a realidade. O Sistema Único de Saúde, especialmente, lida permanentemente com uma taxa de ocupação muito elevada, né, dos seus leitos de UTI. As pessoas não vão deixar de adoecer de outras causas que levam à necessidade de utilização de terapia intensiva porque chegou o Covid. O Covid vem, portanto, produzir um fardo extra nesse sistema, né, e é por isso que a gente tem uma preocupação muito grande com a iminente saturação. Além disso, o Covid tem uma capacidade efetiva de, se ele circula de forma desorganizada na comunidade, de produzir picos simultâneos de casos graves, que é capaz de superar a capacidade de qualquer sistema de saúde. Você vê que os Estados Unidos, né, que é um sistema que, embora não tenha sistema público, é um sistema com uma quantidade de leitos de UTI por habitante muito alta, com essa oferta, né, existe ali de forma muito intensiva. E, no estado de Nova York, por exemplo, eles estão absolutamente desesperados, porque mesmo no estado de Nova York, onde existe uma oferta hospitalar muito grande, etc., eles sabem que o Covid é capaz de produzir, pelo fato de ter ocorrido ali uma disseminação muito severa, nas próximas semanas, uma quantidade de casos superior à capacidade de atendimento do sistema de saúde, né, do estado de Nova York, somando-se os leitos públicos, né, e lá, na verdade, existem alguns leitos públicos no sentido de ter hospitais que são vinculados aos sistemas que são financiados pelo governo federal americano, né, feito o Medicare, por exemplo, para a população, não são exatamente públicos como a gente habitualmente tem aqui, mas são leitos que são publicamente financiados, e os leitos que são privados. Então, é uma situação, a situação do Covid, ela é grave, porque ela apresenta a perspectiva, né, da superação da oferta, eu diria, praticamente de forma independente da quantidade que você tiver para oferecer. A Itália, de novo, feito o Arthur falou, a Lombardia é o estado dos mais ricos da Itália, um sistema de saúde que tem notoriamente uma oferta muito boa de serviços, né? E o sistema foi absolutamente atropelado num período de 3 semanas e meia. Né? O sistema teve a taxa de mortalidade na Itália, ela está associada a 2 fatores centrais, que é a idade avançada da população. O Brasil tem 13,5% da sua população com mais de 65 anos. A Itália tem uma população superior a 25%, ou próxima de 25% da população superior a 60 anos de idade. Então, quer dizer, é uma população mais velha, né? Mas também a mortalidade aumentou e a gente começou a ter 600, 700, 800 mortes por dia, porque efetivamente eles não têm mais oferta de terapia intensiva para as pessoas. Então, a mortalidade pelo Covid ela está sempre associada à somatória de vários fatores, mas particularmente a relação entre esse pico de casos e a saturação ou não da oferta de serviços de saúde para a população, de cuidados em saúde. Quando essa oferta é superada, imediatamente a mortalidade começa a aumentar muito, né? E é quando ela vai chegar nos 4,5%, 5%, que é o que você teve, por exemplo, lá em Roubaix, né? Ou até mesmo 10%, que é o que você está tendo na Itália, né? Superior a 10%, que é uma coisa catastrófica, né? Quando você para pensar em 10% numa síndrome que tem um perfil de disseminação, como é o caso do Covid. Então, sobre essa oferta de leitos, é isso. Nós temos também
parque industrial com capacidade de produção de respiradores, né, de ventilação mecânica, essas já são todos ativados, atuando intensamente. Eu trabalho na cidade de Piracicaba, aqui na região metropolitana, quer dizer, perto da região metropolitana de Campinas, né, e é uma parte do mundo da cana, né? Você anda por aqui, você vê quilômetros e quilômetros de canaviais espalhados. Quer dizer, nós estamos falando de uma das maiores regiões produtoras de álcool do planeta, né? E estava dialogando com algumas indústrias que produzem álcool gel, álcool 70, elas estão trabalhando todos os horários, elas estão trabalhando 24 horas por dia, o tempo todo, e ainda assim não está conseguindo produzir álcool 70, álcool gel em quantidade suficiente para atender a demanda que surgiu, né? Por exemplo, tem hospitais, eu estava dialogando com aqui a Secretaria de Paulínia, que é o município vizinho a Campinas, eles tinham um gasto médio de 2.000 máscaras cirúrgicas por mês. No presente, eles estão usando mais de 1.000 máscaras cirúrgicas por dia. Entendeu? Então, é um incremento da demanda que é da ordem de 15 vezes. Quer dizer, não existe... se não houve esse planejamento, se não houve essa organização, né, esse tipo de questão vai gerar uma sobrecarga do sistema, né, e é por isso que a necessidade dessas ações que antecedem, que a gente falou antes, né, de ações cirúrgicas de isolamento, teria sido ideal. Agora que nós já temos o vírus em transmissão comunitária, quarentena associada à organização, né, tanto da ampliação de leitos para mitigar a gravidade dos casos, quanto de testagem em massa, quanto de articulação com secretarias estaduais, municipais e ministério, se faria muito, 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 muito importante. Pedro, deixa eu só tentar acrescentar um elemento que eu acho que é importante, em cima disso, dessa análise que o Pedro Torinho estava nos fazendo, que diz respeito à heterogeneidade da situação brasileira. Tanto na área privada como pública, nós não temos, as pessoas acham, então nós temos número de leitos suficientes, de leito de UTI, por exemplo, no Brasil, com respiradores suficientes. Uma das coisas, nós não temos suficiente, né, nós temos hoje alguma coisa em torno de 24.500 leitos de UTI, mais uns 5.000 de leitos intermediários, que a gente chama de semi-intensivos, dando por volta de 28, 29 mil leitos. Só que aí estão incluídos os leitos neonatais, os leitos pediátricos, os leitos cardiológicos, os leitos maternos e os leitos para adulto. E por que isso é importante? Porque a vida não para. As pessoas continuam tendo infarto, continuam tendo derrame, continuam tendo cirurgias emergenciais para câncer, as eletivas foram canceladas, mas continua tendo paciente politraumatizado. Então, claro que, por mais que se consiga estruturar a rede para parar o atendimento das coisas que podem esperar, a vida continua, né? E a rede de leitos de UTI do SUS já funcionava com uma taxa muito alta, de 95% de ocupação. 95% de ocupação quase não dá tempo daquele leito, quando tem alta, ser preparado, o conjunto de procedimentos que precisam ser feitos para liberar para o próximo paciente que tem que subir. Não é por menos que a realidade de boa parte do país são pacientes esperando leitos de UTI nas salas vermelhas das UPAs, nos corredores ou nas salas de observação dos pronto-socorros dos hospitais, quando já deveriam estar acolhidos nos espaços críticos. O setor privado funciona com uma taxa de ocupação um pouquinho melhor. Ela trabalha com uma taxa de ocupação de cerca de 85%. Mas, como disse o Pedro, também tem uma distribuição extremamente heterogênea. A concentração da oferta privada no Brasil segue a distribuição do PIB. Se você pegar o cartograma com a concentração do PIB brasileiro, ele mostra onde tem plano de saúde, onde estão os leitos privados. Além das capitais e regiões metropolitanas, principais do Sul-Sudeste, ele pega a Baixada Santista, ABC, Grande São Paulo, Grande Campinas, vai para o Ribeirão, vai até o Triângulo Mineiro, Belo Horizonte, até Brasília. Ele forma o eixo do desenvolvimento econômico. Isso significa o quê? Significa um padrão de oferta muito desigual. Por exemplo, a capacidade de leitos de UTI no Rio de Janeiro é infimamente menor, assim, mas é muito diminuída, perto da capacidade, por exemplo, de São Paulo e de Minas Gerais. Então, a epidemia no Rio de Janeiro, sem a preparação, como disse o Pedro de forma muito correta, que deveria ter sido feito de forma antecipada, abrindo leitos de UTI, transformando leitos de cuidados intensivos, convertendo enfermarias para preparar a resposta, tudo isso não ter sido feito antes coloca
para a população brasileira um estado muito crítico do ponto de vista da capacidade de atender. E aí aumenta a importância das medidas de isolamento social, que são aquelas que são capazes de atenuar a explosão dos casos e a demanda por serviços críticos. Mesmo respiradores, praticamente é impossível um leito de UTI funcionar sem a presença do respirador, né? Então, existe quase que uma tendência de correspondência entre número de leitos, número de respiradores, até porque você não pode contar, trabalhar, operar, sem que tenha, inclusive, equipamentos de reserva para caso tenha alguma avaria, ou mesmo a necessidade de fazer a manutenção, a preparação desse equipamento, quando deixa de ser utilizado por um paciente para ser utilizado por outro. Mas não há disponibilidade no mercado hoje para atender rapidamente aquilo que poderia ter sido feito. Só para você ter uma noção, os Estados Unidos conta com 5 grandes produtores de equipamentos de respiradores. O próprio governo americano comprou toda a demanda dessas operadoras e está importando. Ou seja, está comprando no mercado internacional o excedente que vai ser necessário, né? Pagando o que for preciso. Então, é fundamental organizar de maneira muito cuidadosa, muito articulada, muito integrada, né? Exigir, por exemplo, uma coisa que a gente pouco aqui falou hoje, que a saúde suplementar, responsável por 49 milhões, a saúde de 49 milhões de brasileiros, cumpra o seu papel de atender, de testar, de notificar e de segurar nos seus serviços, e inclusive apoiar o SUS onde for necessário, no atendimento às vítimas de Covid-19. Né? Você veja que em outros países se chegou a fazer requisição, né, de hospitais privados, né? Desapropriou hospitais privados, quer dizer, o estado de calamidade pública produz situações extremas. Aqui, qual foi o grau de articulação que o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar fizeram para o setor? Veja o exemplo da Prevent Senior, né? Aqui mesmo no estado de São Paulo, onde você tinha os bambambãs da infectologia, né, respondendo por uma comissão de liderança da emergência da crise do Covid-19, né, foram pegos de surpresa quando os óbitos começaram a acontecer, que sequer tinham sido notificados para as autoridades sanitárias. Mostra a desorganização, a desarticulação que veio sendo conduzido. Precisa fazer um freio de arrumação, é isso que nós estamos querendo dizer. Né? É preciso uma coordenação nacional, o sistema é único, ainda que ele é capilarizado, até pela dimensão continental do Brasil, pela autonomia federativa de estados e municípios, mas ele precisa de coordenação, precisa de articulação, precisa de uma capacidade de resposta integrada. Até porque a epidemia não está se dando da maneira igual em todos os lugares, e a partir, particularmente do fim do outono e início do inverno, ela tenderá a se concentrar cada vez mais nas regiões mais frias, o que eu quero insistir que é uma característica epidemiológica bastante plausível. E, portanto, a capacidade de conseguir fazer os remanejamentos necessários para suprir as áreas mais necessitárias, para produzir aquilo que é um princípio fundamental do SUS, que é a equidade, é essencial nesse momento. Arthur, só um comentário em cima disso tudo que você falou, né? Se tem um aspecto que eu acho que a gente precisa, talvez, dizer que é um aspecto positivo dessa grande catástrofe, é que eu acho que a discussão pública a respeito da pertinência, da importância do Sistema Único de Saúde, né, de um sistema feito que você falou, que seja um sistema que seja coordenador da ação em saúde no país inteiro, né, isso se torna mais evidente do que em qualquer período da nossa história recente, né? A gente, no momento feito esse, eu acho que inclusive é papel nosso, figuras públicas que discutem, debatem saúde pública, todos os meios, estruturas de comunicação, as associações como a Abraço e outras associações, de não permitir que a gente perca a oportunidade de deixar clara a importância e o quão valioso é um sistema público universal, organizado, integrado de saúde, né? Isso nos últimos anos, com essa onda de governos antissociais que nós tivemos, desde o governo Temer particularmente, e acentuado pelo governo do Jair Bolsonaro, né? Toda a discussão a respeito da pertinência de um sistema público de saúde foi muito, muito confrontada, né, por uma lógica liberal. A gente ouviu falar de voucher, a gente ouviu falar de um monte de coisas que não tem nada a ver com essa ideia de grandes sistemas de proteção social e particularmente de proteção à saúde da população.
E eu acho que essas falências, esses equívocos produzidos por essa política estão se tornando, de forma muito triste agora, evidentes, né? E acho que é hora da gente fazer realmente um grande esforço, nacionalmente mesmo, para ressignificar o papel do SUS. Eu diria que é hora para uma segunda leva de movimentação sanitária brasileira, né, de utilizar mesmo todos os mecanismos que a gente tem de comunicação pública para reforçar, né, que isso é um patrimônio que estava sendo destruído, né, que a depender da continuidade desse governo do Jair Bolsonaro está muito claro que vai continuar sendo destruído se depender dele, né. Eu acho que não é o Brasil que não pode parar, é o Brasil que precisa parar o Bolsonaro, na minha opinião, nesse momento. Realmente essa tem que ser a nossa diretiva nesse momento. E eu acho que para muita gente, eu pelo menos tenho tido, lógico que as nossas amostras são muito enviesadas, mas uma ressignificação do papel do SUS, do trabalho dos profissionais de saúde, que foram ao longo de muitos anos também objeto de precarização, de perda de direitos de trabalho, né? A gente viu em vários espaços em que a prestação de serviços em saúde foi se dando de forma progressivamente mais precária, mais instável, mais insegura pelos profissionais de saúde. Tudo isso eu acho que está tomando uma outra dimensão simbólica nesse momento, e ela não pode ser apenas a de aplauso aos médicos, em que pese, né, os médicos, eu sou médico, você é médico, essa noite eu estou de plantão atendendo casos de Covid em emergência, provavelmente, mas não se trata só disso, se trata da gente compreender o papel de todos os profissionais de saúde, dos serviços de saúde de modo geral e do sistema de saúde como patrimônio brasileiro de fato. Acho que isso é um saldo que a gente não pode deixar de reconhecer e fortalecer nesse momento. A gente está começando a se aproximar do final do programa, mas vocês tocaram num ponto muito importante, acho que durante toda a conversa, que é o SUS, o fortalecimento do SUS, como seria diferente. E a esquerda, o PT, defende muito a bandeira do SUS, e eu acho que é preciso só fazer uma pequena modulação, dizer para as pessoas o seguinte, que demora para construir um sistema de saúde público que seja, que tenha capacidade de atender absolutamente todo num país desse tamanho, né? Que não é que ele não vai ter problemas, não é, mas é necessário que a população brigue por isso, é uma luta necessária, não é isso, Arthur? Foram 30 anos das forças democráticas, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, dos conselhos de saúde, dos conselheiros, das administrações do campo democrático popular, da construção, inclusive, de um certo pacto, mesmo com governos conservadores, de uma tentativa de trazê-los para o compromisso do cumprimento constitucional. Mas também é verdade, Pedro, que em 3 anos depois do golpe, é uma força avassaladora de destruição, né? É inegável. Nós hoje não vivemos só na órbita do subfinanciamento. O Sistema Único de Saúde está desfinanciado mesmo, né? O discurso todo foi precariza para abrir espaço para a privatização, né? Para as chamadas clínicas populares, para os planos populares de baixo custo, que só não se viabilizaram e arrebentaram de vez com o Sistema Único de Saúde, transformando o SUS no sisteminha pobre, empobrecido para os pobres, né, que seriam incapazes de consumir por essa lógica de mercado. Primeiro, porque a lógica do voucher que o Guedes chegou a propor não rolou. E segundo, que tem uma equação que não baixa. Um país que ficou na miséria, que perdeu emprego, que perdeu renda, sem crescimento econômico, não consegue, sem fundos públicos, produzir, inclusive, uma massa de potenciais consumidores da saúde privada. Então, é a própria, vamos dizer assim, incoerência, né? A lógica desse sistema neoliberal em si mesmo não fecha, e nós vínhamos já denunciando isso há muito tempo, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que, na medida em que começasse a ter qualquer tipo de recuperação econômica, que não veio desde o golpe, né, ou de aumento do emprego, tal, as propostas de privatização e de avanço na destruição do SUS seriam ainda mais contundentes. Cabe a nós agora, né, mais do que nunca, literalmente mostrar, se comunicar de maneira contundente. O PT tem um papel fundamental, a nossa área de comunicação tem um papel fundamental, decisivo, o Setorial Nacional de Saúde, o NAP Saúde estão aí à disposição para colaborar nesse sentido, né, porque mais do que nunca se mostrou para a sociedade brasileira, aliás, se mostrou para toda a sociedade em escala planetária, a importância de terem sistemas públicos de saúde suficiente, estruturados, que garantam acesso universal
e integral. Porque fora de sistemas nacionais de saúde, como é o caso do SUS, o que prevalece é a barbárie. É aquilo que eu vou chamar de darwinismo sanitário. Sobrevive o mais fortes. Sobrevive uma lógica, uma expressão que é relativamente nova, mas que configura bem o momento que nós estamos vivendo e que é a síntese da postura do Bolsonaro e dos seus apoiadores, que é a necropolítica. O salve-se quem puder. Aquele momento em que as vidas não valem absolutamente nada, ou algumas vidas valem, desde que sejam as minhas, as dos meus próximos, as dos outros não valem nada. E nosso projeto de mundo, nosso projeto de sociedade, nosso projeto ético-político, é exatamente o antagônico a esse. Por isso que vale a pena lutar pelo SUS, vale a pena lutar pela democracia, precisa ficar em casa, a minha mensagem final é essa, fique em casa, tá certo? E vamos juntos construir um novo mundo a partir do day after, ou seja, controlamos a epidemia, né? O capitalismo não será mais o mesmo, nós temos uma margem, né? Até o renda mínima. Gente, eu fico imaginando o Suplicy, né? Como é que ele deve estar nesse momento dizendo, puta, precisamos chegar onde chegamos para que a minha tese, né, que eu venho defendendo aí há 20 anos, pudesse ocupar o espaço. Aliás, o que tem, né, de Chicago Boys agora, vestidinho de keynesiano, é uma coisa impressionante. E nós temos que aproveitar para mostrar o seguinte, o mundo não pode se fragilizar novamente, não pode se expor desse jeito. Olha, isso que o Arthur falou é perfeito, né? O que nós estamos vendo do ponto de vista de situação de saúde e do que está acontecendo no mundo hoje é resultado de 40 anos de predominância de uma lógica ultra neoliberal, né? A gente pode colocar ali desde a Thatcher, do Reagan, né? Quando esses caras inauguram isso nas principais economias do mundo e vão progressivamente ganhando terreno em todos os lugares, vão constrangendo, né, com apoio de forças do mercado, governos progressistas, vão colonizando os espaços das sociais-democracias mais vigorosas que nós tínhamos no mundo, né, as sociais-democracias que mais produziram em termos de política pública dentro da estrutura capitalista, né, a gente vê o colapso do mundo comunista, um monte de fatores que já vem de 40 anos. Eu acho que quando a gente, né, aqueles de nós que estiverem vivos daqui a um tempo ainda longo, né, a gente vai estudar esse período aí como um período de absoluto predomínio de uma lógica ultraliberal, e é impressionante como é que esses ciclos se reproduzem, né? Os ciclos sempre acabam produzindo grandes colapsos econômicos, sociais, eventualmente guerras como seus desfechos, e não há dúvida, né, que essa crise é uma crise de proporções inauditas, eu diria, né, no último século, né, acho que a gripe espanhola se assemelhou a isso, né, aí teve outros episódios de grandes pandemias de quadros gripais que mataram muita gente, feito gripe de Hong Kong, etc., mas que se circunscreveram a pedaços do globo e não atingiram a mesma proporção pública, né, na década de 50, década de 60. O H1N1 não chega nem na sola do sapato do que está acontecendo agora. É importante as pessoas terem clareza disso, né? O coronavírus é muito mais letal, se dissemina de forma muito mais intensa. Então, é um momento realmente de ruptura paradigmática, de ruptura de compreensão sobre o papel do Estado, de reavaliação, né, do que pareciam ser pressupostos pétreos que estavam instituídos nesses países do centro do capitalismo mundial, e que ou a gente entende que esse saldo político tem que ser apropriado pelos setores populares para, de fato, mudar o equilíbrio da balança, né, da distribuição da riqueza no mundo, da distribuição dos direitos no mundo, ou a gente realmente vai tender a isso que o Arthur falou, é uma barbárie, é uma mortandade que não tem limites, né? Essa questão da necropolítica nós estamos vendo um exemplo muito claro, né, que vai além de algumas vidas não importarem, é que certas vidas necessariamente têm que ser descartadas, elas precisam morrer, inclusive, né? A gente é curioso, eu vi muito rodando aqueles memes na rede social, eu achei muito impactante, mandei para muito bolsominion que eu conheço, que é assim, quando a gente dizia você está preocupado agora porque é a primeira vez que você está vendo que o Bolsonaro não se importa com a sua vida. Quando a gente falava que ele não se importava com as nossas vidas, você não ligava, né? Quer dizer, já existia e já existe um projeto em curso, né, que necessariamente descarta vidas da sociedade brasileira, da sociedade do mundo internacionalmente, e agora, com a emergência dessa crise, ficou claro que os limites de quais são as vidas descartáveis para
para esses atores políticos são elásticos e podem incluir parcelas imensas da população, contanto que os seus interesses não sejam afetados diretamente. É isso que está em jogo nesse momento, com a resistência do governo do Jair Bolsonaro a adotar medidas remotamente similares às medidas de defesa da economia e da vida das pessoas, como foram adotadas em outros países, né? E é exatamente isso que a gente tem que colocar em xeque, essa matriz que está instituída e que produz, né, e permite a morte como meio para a subsistência e para a reprodução da sociedade, né? A morte como necessariamente um componente presente e constante, né? A morte das pessoas como elemento constante da vida pública, algo que a gente, feito o Arthur falou, a gente navega na maré contrária a isso, né? Esse é o nosso discurso, antagonizar esse discurso é a nossa posição desde sempre, né? E é por isso que a gente não pode permitir que essa crise horrorosa, que vai ainda causar muita angústia, muito sofrimento, muita morte, a gente tem que ter clareza para compreender isso, que ela saia, ela acabe, porque ela vai acabar sem um salto organizativo, um salto efetivo de mudança de paradigma. Tá? Eu também queria encerrar colocando essas palavras aí. Acho que é um prazer sempre discutir com o Arthur. O Arthur é uma dos sanitaristas mais brilhantes aí que a gente conhece. É muito bom estar com ele. Dá muita saudade, né, dos ministérios do Arthur, do Padilha, né, e de outras figuras que nós tivemos, quando a gente vê a coisa horrível que nós tivemos no Ministério da Saúde desde o golpe, né, primeiro com o Barros, né, que foi o cara que propôs a questão dos planos populares de saúde, uma coisa horrorosa que era essa proposta, depois o OC, e agora o Mandetta. É um vazio de formulação, de potência, que não tem comparação com o que nós vivemos, né, e eu espero que a gente possa, no futuro, voltar a ter orgulho do Ministério da Saúde no Brasil e a gente voltar a ter efetivamente um viés de construção e de estruturação desse sistema que é ultra complexo, é o maior sistema de saúde do planeta, né? Nunca dá para deixar de repetir isso, o maior sistema público de saúde do planeta, e é motivo de orgulho da gente, né? Porque, apesar dos pesares, é quem vai dar conta dessa crise. Bom, tá certo, eu agradeço muito ao Pedro Torinho, ao Arthur Chioro. A gente vai encerrar aqui essa conversa que foi muito importante. A lição é: fique em casa e defenda o SUS, e fora Bolsonaro. Bom, hoje às 7 horas da noite a gente tem uma nova conversa que vai ser sobre a conjuntura econômica e os desafios econômicos do Brasil, possíveis soluções, que vai ser com o ex-ministro, ex-senador Aloysio Mercadante, e com o Guilherme Mello, professor de economia da Unicamp. Muito obrigado mais uma vez e